A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão. Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Vamos continuar juntos, meu caro ouvinte, buscando a luz do entendimento da doutrina espírita, baseados também na condição favorável de todos os recursos do amor, da caridade, da luz que nosso Senhor Jesus Cristo nos proporciona quando trabalhamos em seu nome. Você já sabe, nós estamos estudando juntos a apostila da Federação Espírita Brasileira, Mediunidade, Estudo e Prática, volume 1. Estamos abordando a eclosão da mediunidade e interrompemos as nossas reflexões quando tivemos a orientação da doutrina espírita de Allan Kardec, que a mediunidade é uma faculdade comum a todos. Existem os médiuns de tarefas, onde ela aparece, então, com mais expressividade. É quando surge esse momento da necessidade de cumprirmos com os nossos deveres, já assumidos desde o plano espiritual. Portanto, a faculdade mediúnica em si, ela não tem, basicamente, nenhuma condição para afirmarmos se vai ser estabelecida a qualidade do bem ou não, porque tanto os maus quanto os bons exercem a faculdade mediúnica. Portanto, a qualidade da faculdade mediúnica, da sua expressão na comunicabilidade, vai depender da maturidade moral. Foi exatamente nesse ponto onde paramos, quando na apostila temos, nesse sentido, a prática mediúnica, à luz do entendimento espírita, requer base moral fundamentada no Evangelho e no conhecimento fornecido pelo Espiritismo. Porquanto, meu caro ouvinte, exercer a faculdade mediúnica sem estudo, sem esforço, sem compromisso, sem trabalho no bem, é simplesmente realizar espetáculos fenomênicos. É comum, quando do surgimento da mediunidade, ocorrerem distúrbios físicos e psicológicos. Sim, aqui é um ponto muito interessante, porque os primeiros espíritos a serem tratados serão aqueles com os quais nós temos dívidas. Portanto, provavelmente, os nossos próprios vingadores, obsessores, aqueles com os quais nós temos que prestar contas, estabelecer a ordem, o equilíbrio, exercer o perdão, desenvolver a piedade. Então, isso traz esse momento inicial muito conturbado, muitas das vezes. Conforme o grau de sensibilidade e de controle do médium iniciante, esses desconfortos podem se revelar intensos, produzindo desarmonias nem sempre bem administradas. Então a questão é de manter a conexão com o trabalho, perseverança, buscar o trabalho como voluntariado na ação social, estudar em grupo, orar em casa, conversar com seu próprio guia espiritual, pedir auxílio. A eclosão da faculdade mediúnica no espírito encarnado revela-se como um momento de fundamental importância em sua existência. Mas nem sempre a pessoa é convenientemente assistida, seja por ignorância a respeito do assunto, que é mais comum, seja por desinteresse ou desatenção dos familiares ou dos amigos.
Então é quando surge aquele momento em que somos completamente incompreendidos, as pessoas vão julgar condições de enfermidades mentais, quando na verdade trata-se da eclosão da mediunidade. Em outras ocasiões, os médiuns iniciantes podem se revelar fascinados pelo entusiasmo excessivo diante do impacto das revelações espirituais que os visitam de jato, solicitam o entendimento e o apoio dos irmãos experimentados, para que não se percam em engodos brilhantes. Então é aquele momento em que a espiritualidade se apresenta de forma direta para nós, num chamado, num sonho, num momento de fenômeno pela clareaudiência ou pela clarividência. E aí vamos contando isso para todo mundo e, empolgados, julgamos estar dentro de uma missão gigantesca e não somos então bem vistos porque as pessoas não compreendem isso. O melhor que se possa fazer é buscar uma casa de orientação doutrinária segura que possa nos trazer os esclarecimentos e onde possamos nos ocupar com o trabalho, com o dever da mediunidade com Jesus. Porquanto, meu caro ouvinte, qual é a responsabilidade das casas espíritas em promover a capacitação e orientação aos médiuns candidatos ao trabalho espiritual? Vamos esclarecer esse conceito. Esclarecendo conceitos. Nesse contexto, a casa espírita em geral e os grupos mediúnicos espíritas em particular assumem a enorme responsabilidade de orientarem, sem misticismos e práticas antidoutrinárias, o médium iniciante, fazendo compreender que o acesso à esfera dos seres desencarnados, ainda jungidos ao plano físico, é semelhante ao ingresso em praça pública da própria Terra, onde enxameiam inteligências de todos os tipos. Então, meu caro ouvinte, essa questão do misticismo, ela deve ser muito bem observada, porque são as tendências das práticas exteriores, da admissão do sobrenatural, das superstições, das soluções facilitadas, das promessas de cura, e práticas antidoutrinárias, que são aquelas em que trazem a mensagem de promessa através do uso de substâncias ou de exercícios, de práticas em que não se estabelece o concurso da reforma íntima. Lembrando que a prática legítima com Jesus, ela é gratuita. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Porquanto qualquer ação envolvendo recurso comercial, financeiro, não está dentro dos parâmetros do Evangelho, podem ser exercidos por entidades maledicentes que, com a capacidade magnética e habilidades, podem até realizar fenômenos de cura, porém temporários, e sempre enganando muito, e sempre cobrando os valores em dinheiro. Auxiliar a educação da mediunidade e o aprimoramento mediúnico do médium não é tarefa fácil. Exige dos dirigentes espíritas devotamento a esse gênero de tarefa, assim como disposição para orientar com sabedoria, bondade e paciência, sobretudo se o médium iniciante apresenta desarmonias. De qualquer forma, é importante ter em mente que no início da prática mediúnica, os médiuns sintonizam mais facilmente com espíritos que se identificam com os encarnados e com a vida do plano físico. Como dissemos anteriormente, as primeiras comunicações serão com espíritos de planos semelhantes às condições das necessidades do encarnado, e geralmente espíritos com os quais temos dívidas a serem restabelecidas seu ressarcimento. Comumente,
não são espíritos evoluídos, porém ainda aprisionados às sensações da matéria. Essa influência pode constituir-se em algo problemático. Os médiuns iniciantes têm de lidar com os espíritos inferiores, e feliz do medianeiro quando se trata apenas de espíritos levianos. Devem estar muito atentos para que tais espíritos não assumam predomínio, porque caso isso aconteça, nem sempre lhe será fácil desembaraçar-se deles. Aqui nós temos o capítulo da obsessão simples, quando espíritos dessa natureza interferem nas comunicações dos espíritos superiores. Não podemos prescindir da orientação dos mais experientes na casa espírita, para nos auxiliar na identificação e distinção dessas entidades. Uma dificuldade que se depara comumente em relação aos médiuns principiantes é que eles querem de imediato participar da reunião mediúnica. Trata-se de medida que não deve ser apoiada pelos dirigentes e orientadores encarnados da casa espírita. Então isso é muito importante, nós não nos levarmos pelos impulsos ou pela ideia de já buscar a prática antes de termos estudado o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. As obras subsidiárias da psicografia de Francisco Cândido Xavier, as obras de André Luiz, que nos dão amplo entendimento das relações de conexão com o uso da mediunidade com o mundo espiritual. Por uma simples questão de bom senso, o médium deve, primeiramente, desenvolver estudos a respeito da mediunidade e aprender a ter controle sobre a faculdade, antes de participar das reuniões mediúnicas. Então é muito importante essa postura de nós não nos projetarmos pela impulsividade de já desejar participar das reuniões mediúnicas na prática. Precisamos nos envolver com o trabalho social da casa espírita, com o estudo, onde é que podemos ser úteis, assistir às palestras, tomarmos o passe, passar pelo tratamento espiritual da casa, afinizarmos-nos com os mentores espirituais da casa e procurarmos, aos poucos, fazer essa distinção do que pode ser realmente conhecido pelo nosso controle emocional para então sermos ferramentas úteis nas mãos da espiritualidade. Vamos continuar estudando a eclosão da mediunidade já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade às nossas reflexões da apostila da Federação Espírita Brasileira, Mediunidade, Estudo e Prática, volume 1. Estamos estudando as características, as propriedades, os princípios relacionados à eclosão da mediunidade, as orientações que a Casa Espírita pode e deve realizar junto àquele que se apresenta como candidato ao exercício da prática mediúnica, através da realização de estudos, da ocupação voluntária com a obra social, com a oportunidade de servir de alguma forma para nos afinizarmos com a espiritualidade da casa e não nos permitirmos a impulsividade para logo adentrarmos a reunião mediúnica.
A orientação espírita segura é amparar o médium que apresenta a eclosão da mediunidade, por meio de palavras fraternas, de apoio e de conforto espiritual, indicando-lhe o uso do passe, da oração e da prática da caridade, e ao mesmo tempo orientando-o a integrar um grupo de estudos doutrinários da mediunidade e do Evangelho, a fim de fortalecer-lhe as defesas psíquicas e morais. Antes de qualquer providência, a pessoa precisa entender o que é ser médium, como exercitar a faculdade mediúnica e de que forma os espíritos atuam no pensamento e atos de cada um. Porquanto a força mediúnica, em verdade, não ajuda nem edifica quando esteja distante da caridade e ausente da educação. Então, meu caro ouvinte, sem a qualificação moral, sem o esforço diário pela reforma íntima, sem a ocupação da caridade e a educação do espírito, não haverá qualidade para que os bons espíritos possam usar da ferramenta mediúnica. Força medianímica, desse modo, é dom que a vida outorga a todos. O que difere em cada pessoa é o problema de rumo. Então, o que vamos fazer com a faculdade que possuímos? Qual é o rumo que vamos dar a ela? Qual a qualificação que vamos realizar de nós mesmos para melhor sermos úteis com o trabalho? Nisso reside a razão pela qual os mensageiros divinos insistirão, ainda por muito tempo, pela sublimação das energias psíquicas, a fim de que os frutos do bem se multipliquem por toda a terra. Não valem médiuns que apenas produzam fenômenos. Não valem fenômenos que apenas estabeleçam convicções. Sim, meu caro ouvinte, o fenômeno ele não converte ao caráter de qualidade moral do bem obrigatoriamente. Pode até convencer, mas o trabalho de renovação é do nosso esforço. Não valem convicções que criem apenas palavras. Não valem palavras que apenas articulem pensamentos vazios. A vida e o tempo exigem trabalho e melhoria, progresso e aprimoramento. Atividades na casa espírita que podem preceder a reunião mediúnica são os trabalhos de preces e irradiação mental. Não são grupos que se reúnem simplesmente para orar, daqueles nomes que as pessoas colocam nas caixas com a possibilidade de receberem assistência do mundo espiritual. Então são as preces e irradiações mentais. Irradiação significa lançar de si algo, emitir raios, energias, fluidos, pensamentos, sentimentos. Irradiar ou radiar, tanto faz. Tem também o significado de resplandecer, refulgir, lançar raios de luz ou calor. Aureolar, cercar de raios refulgentes. É vibração que faz oscilar, brandir, agitar, mover qualquer fluido ou energia. Então, os nomes que são colocados nas caixas podem ser lidos por esse grupo que vai se reunir semanalmente para orar, para ler páginas do Evangelho, páginas da psicografia de Chico Xavier, do livro Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz e o Pão Nosso de Emmanuel, são muito apropriados para ler, refletir, pedir, orar por essas pessoas que vêm à casa espírita em busca de consolo. Todos nós temos capacidade para expandir os próprios fluidos e energias, vitais e mentais, pelo controle da vontade. Então a prece é esse veículo de conexão que a espiritualidade superior se vale
para ter um recurso de abordagem, de uso da vontade daquele que pede. Como Jesus ensinou: pedi e obtereis, bater a porta e abrir-se-vos-á. Então, quando nós pedimos em nome de Jesus, um potencial de luz se estabelece como recurso intermediário e muitas pessoas são beneficiadas pela ação da prece e pela irradiação mental. Por exemplo, podemos mentalizar uma pessoa doente ou portador de dificuldade, envolvendo-a em vibrações de saúde, de equilíbrio, de paz ou de harmonia. Também podemos vibrar mentalmente pela paz mundial, por um país, por alguém ou pelo sucesso de um empreendimento. A irradiação pode ser secundada pela prece, mas não é obrigatório. A prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçais. Esse trecho foi retirado de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, em seu capítulo 2, o item 8. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Mediunidade e Sintonia, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 20, Tarefa Mediúnica. Mediunidade não é instrumento de mágica, com que os espíritos superiores adormeçam a mente dos amigos encarnados, utilizando-os em espetáculos indébitos para a curiosidade humana. Realmente observamos companheiros que se confiam a entidades não aperfeiçoadas, embora inteligentes, efetuando o fascínio provisório de muitos, no setor das gratificações sentimentais, menos construtivas. Entretanto, aí temos apenas o encantamento temporário e nada mais. Tarefa mediúnica, no fundo, é consagração do trabalhador ao ministério do bem. O fenômeno dentro dela surge em último lugar, porque antes de tudo representa caridade operante, fé ativa e devotamento ao próximo. Quem busque orientação para empresas dessa ordem, procure a companhia do Cristo, que não vacilou em aceitar a cruz para servir, dentro do divino amor que lhe inflamava o coração. Ser medianeiro das forças elevadas que governam a vida é sintonizar-se com a onda renovadora do Evangelho, que institui o amemo-nos uns aos outros, qual Jesus se dedicou a nós em todos os dias da vida. A prosperidade dos sentidos superiores da alma não reside no artificialismo dos fenômenos transitórios, e sim na abnegação com que o discípulo da verdade se honra em peregrinar com o Mestre do perdão e da humildade, da renúncia e da vida eterna, auxiliando sem exceção aos viajores do escabroso caminho terrestre. Se pretendes um título na mediunidade que manifesta no mundo as revelações do Senhor, não te fixes tão só na técnica fenomênica. Rejubila-te com as oportunidades de servir, exprimindo boa vontade no socorro a todos os necessitados da senda humana, e renovando os sofredores e os ignorantes, os perturbados e os tristes, sob o estandarte vivo do teu coração aberto para a humanidade, abraça-os por tua própria família. Depois disso, guarda a certeza de que te movimentas para a frente e para o alto, porque Jesus, o Divino Mestre, virá ao teu encontro, inundando-te a jornada de esperança, alegria e luz. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, convidando-nos à consciência do trabalho do bem,
desenvolvendo o sentimento e a luz da prática do bem nessa qualificação constante dos nossos esforços. O trabalho pertence a Jesus. Os seus mensageiros estão conosco, se assumirmos a comunhão desse propósito com essa luz, hoje e sempre em nossas vidas. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.